Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre equidade de gênero e remuneração no serviço público, com Graça Costa, sindicalista. Meu nome é Graça Costa, eu sou professora municipal da cidade de Quixadá, do Ceará. Sou formada em... tenho dois cursos, né? Fiz dois cursos. Fiz um curso de licenciatura curta em ciências, e depois que eu entrei no movimento sindical, senti a necessidade de fazer um curso de história. Aí depois fiz especialização nessa área de gênero, da equidade de gênero e remuneração do serviço público, e estou finalizando o mestrado nesse momento. Tenho duas filhas, a Grenda e a Gerda. Grenda é cineasta e a Gerda é design, e nesse processo todo, uma das questões de maior desafio que eu enfrentei na minha vida de militância foi acompanhar o crescimento das minhas filhas à distância, né? Com muita presença, é verdade, com muita potência, muita preocupação, mas foi um grande desafio. E acredito que muitas mulheres passam por esse perrengue. Mas depois, quando eu tinha muitos problemas com isso, mas depois minhas filhas pediram para me deixar de falar sobre esse assunto e disseram que a minha ausência física em casa também ajudou elas a crescerem, a se empoderarem muito mais rápido. E eu fiquei super feliz com isso, mas eu gosto sempre de falar sobre esse assunto para que outras mulheres também não se sintam tão culpadas por fazer a militância. Eu também sou militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sou filiada desde 85, e nesse período legislativo agora eu estou como deputada federal suplente do PT do Ceará. Gosto muito de dizer dessa forma também, porque as pessoas sempre dizem que eu sou suplente de deputada. Eu digo ao contrário, eu sou deputada federal suplente, que eu acho que é uma forma também de engajar, de encorajar
e da gente se colocar no poder, porque independente de eu assumir ou não, o meu currículo, a minha história, eu sou deputada federal. É, isso também é bastante importante para nós mulheres que estamos todo dia lutando, né, por um cantinho. E no movimento sindical, eu participei das 3 esferas, né? Então fui presidenta, fui tesoureira e fui presidenta do Sindicato de Servidores Municipais de Quixadá, Ibaretama, Nabuí, Choró e Bicuitinga. É um sindicato de base ampliada, tem 5 municípios. Depois eu fui também tesoureira e em seguida fui presidenta da Federação dos Municipais do Ceará. E em 2000 fui ajudar a construir a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Brasil, a Confetam, onde eu também ocupei o cargo de tesoureira e em seguida de presidenta. E atualmente eu estou na Executiva Nacional da CUT. Ou seja, vocês estão ouvindo, conversando com uma pessoa, uma mulher que esteve no poder nessa questão sindical, sempre em cargos importantes, enfim. Eu particularmente não fui base, não deu tempo. Eu já entrei na Associação dos Professores Municipais do Interior do Ceará, Promice, lá em 87, e depois construímos os sindicatos de servidores municipais. Nós fundamos o Sindicato de Quixadá logo em seguida a promulgação da Constituição Federal, que foi em outubro, e nós conseguimos ali construir o Sindicato de Quixadá no dia 6 de janeiro de 89. Depois eu saí no Ceará, ajudando a criar outros sindicatos, eu e outros companheiros e companheiras, enfim, ajudou muito essa formação minha. A minha passagem também pela Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJMP, e depois também as SEBs, que foi um momento de formação política, que eu sempre coloco que essa diferença de você ser militante e ser direção, né? Às vezes nem militante, é direção. Você entra direto no cargo e etc., sem ter tido um momento anterior. Na minha formação política, eu tive isso. Eu passei pela muitas palestras, muita discussão com sociólogo, com economistas e tal, nos encontros da Pastoral da Juventude. E, ao mesmo tempo, fazendo ali o movimento sindical acontecer. Quero fazer um histórico rápido da minha aproximação com esse tema, né? Já faz bastante tempo, e quando eu estava na presidência da Federação de Servidores Municipais do Ceará, nós fizemos um contato com a Internacional de Serviços Públicos, que é um sindicato mundial, que está organizado em 148 países, e nós filiamos a Federação, a Internacional do Serviço Público, na ISP. E naquele momento, no início dos anos 2000, no final dos anos 90 para os anos 2000, nós tivemos a oportunidade de participar da direção da Internacional. Eu fiquei por 6 anos como suplente do Comitê Mundial de Mulheres da ISP. E quando eu cheguei, eu fiquei deslumbrada com o primeiro congresso que eu fui, o primeiro evento, onde a ISP já estava quase ali comemorando quase 100 anos de organização, e tinha já uma discussão muito forte dessa questão da igualdade entre homens e mulheres no serviço público. E eu desconhecia totalmente. Então, a partir daí, foi lançada uma campanha mundial, né, pela igualdade de gênero e remuneração no serviço público, e nós abraçamos a campanha no Brasil, e na discussão que nós fizemos, nós decidimos
fazer uma pesquisa no Brasil. Será que existe mesmo essa diferença de remuneração entre homens e mulheres? Será que existe mesmo essa desigualdade? Porque o que nós temos? Nós temos o conceito que no serviço público você entra por concurso público. Portanto, tanto homem como mulher têm as mesmas oportunidades e entram e a partir daí segue sua carreira. Isso é uma verdade. Mas aí antecede. Na hora de você entrar, para você se inscrever, já tem aí uma diferença que já é a consequência dessa divisão sexual do trabalho que existe, que nem todas as mulheres, nem todas conseguem perceber isso, que as mulheres estão para os cuidados, para as profissões que são ditas femininas, e que os homens estão para aquelas profissões mais arrojadas, mais potentes e mais bem remuneradas, a gente sabe disso, né? Então, ali na entrada, a gente já tem problemas. Depois de muito debate nesse assunto, por exemplo, em Quixadá, nós fomos verificar que, na hora do concurso público, por exemplo, que aconteceu na época que a gente estava fazendo esse trabalho de pesquisa, não se inscreveu nenhuma mulher para motorista. E a gente vai questionar por que não teve nenhuma inscrição. Não tem mulher, porque nenhuma mulher quis se inscrever. Mas não é assim, não quis se inscrever. É porque aquela profissão de motorista, ela é relacionada com os homens, com o homem. Que é quem tinha a liberdade de dirigir no passado, o direito de dirigir, enfim. Então, até na hora de você fazer essa análise de quem se inscreve, como se inscreve, você já percebe a diferença ali. Então, nós fizemos uma pesquisa no Brasil, a ISP bancou financeiramente. Nós fizemos uma pesquisa onde constatou que realmente tinha diferença, que em alguns estados, quando a gente desceu para os municipais, para os estados, tinha estados que tinham uma diferença de até 30% entre os salários, entre a remuneração das mulheres e dos homens. Então, por exemplo, o Ceará tinha isso. Quase 30% de diferença. O homem ganhava mais do que as mulheres, mesmo tendo entrado no concurso público, mesmo tendo tido essa, mesma oportunidade. Mas para ficar bem mais claro, é importante a gente saber que a gente está falando de remuneração. O salário base, é aquele que você entrou no concurso, está aquele salário ali. Depois, ao longo da sua carreira, você vai acumulando outras questões. Você tem a remuneração, é a composição de tudo que você ganha. O salário base, mais as gratificações, mais os benefícios, dependendo de onde você estiver. Por exemplo, na Prefeitura de Quixadá, nós temos, além do salário base, nós temos quinquênio, que é 5% de cada 5 anos. Aí, quando você tem 20 anos, aí você já acumula ali 20%. Você tem uma sexta parte, quando você completa 25 anos de trabalho, você passa a receber 1/6 do seu salário a mais no seu contra-cheque, né? Então, quando você junta isso, essas coisas, tem pessoas que têm insalubridade, periculosidade, dependendo de onde trabalha. Então, o conjunto disso é o que a gente chama de remuneração, que é para poder ficar muito claro para nós aqui. Então, quando a gente entra no serviço público, a gente entra com salário igual. Mas quando à medida que o tempo passa, as mulheres caminham de forma mais lenta, digamos assim, passa por um funil. Aí nós vamos cair numa outra questão, que é esse conceito, né, da separação dos cargos, que, para ser bem simples, tem uma separação. Os cargos que são
para as mulheres e os cargos que são para os homens. Então, aí é a tal da divisão sexual do trabalho, que a gente chama. Para que todos compreendam, todas compreendam, é isso, é uma separação que é histórica e que vem desde os primórdios, em que a mulher ela tem a obrigação de fazer tudo isso que a gente faz, que a gente tem que trabalhar, tem que receber o salário da gente, mas em compensação, quando chega em casa, tem que lavar, tem que passar, tem que criar os filhos, tem que fazer tudo, levar menino para a escola, trazer, cuida de tudo, cuida da educação, da família, e depois, num certo período, as mulheres também vão cuidar dos seus mais velhos, né? Dos seus idosos e idosas. Então, é uma cuidadora, a mulher é considerada uma cuidadora. E os homens se sentem, né? Naquela tranquilidade deles de que tudo, e as mulheres sabem mais, faz aqui porque você tem mais jeito para isso. Não é ter mais jeito, não, isso é exploração mesmo. O que a gente precisa compreender é que numa sociedade democrática, que é o caso do Brasil, que tem uma democracia instalada com vários tormentos, é verdade, principalmente agora nesse momento conjuntural, nesse último período que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós estamos numa sociedade democrática. Não se admite que numa sociedade democrática as pessoas sejam tratadas de forma diferenciadas, diferente, com uma coisa assim cruel, porque chega a ser cruel a forma como as mulheres são tratadas, como nós somos tratadas na sociedade, no trabalho. Assim, nós temos uma campanha na CUT que já tem, assim, acho que quase 20 anos de campanha. A gente sempre repete, vez ou outra a gente volta com ela novamente, que é a gente querer a igualdade na vida, no trabalho e no movimento sindical. Porque quando a gente desce também para discutir o movimento sindical, o movimento sindical é o espelho da sociedade que nós estamos vivendo. Então, ele também, apesar de muitas lutas, ele também tem muitos reflexos, tem muitas coisas dessa sociedade desigual. Mas acho que é muito importante a gente ter essa compreensão. Por que as mulheres estão tudo indo para ser professora? Um exemplo, né? E os homens vão para ser engenheiros. O salário das mulheres é bem menor do que o salário dos homens nessas duas profissões. Então, nós precisamos compreender, não é natural. Não é natural. Isso é uma coisa imposta que vem se, né, ao longo dos tempos, das eras, a mulher ainda continua sendo muito explorada. Hoje a aula foi sobre equidade de gênero e remuneração no serviço público, com Graça Costa, sindicalista. No programa de hoje você vai ver como foi o ato do dia 23 de janeiro. Vai saber como foi o segundo encontro estadual de mães, professores e estudantes atípicos. E vai saber mais sobre a inteligência artificial na escola. Acompanhe. Na sexta-feira, dia 23 de janeiro, a APUESP realizou um grande ato em frente à Secretaria de Educação, na Praça da República. Além de professores e professoras da rede pública, o ato teve a presença dos participantes do segundo encontro de professores, pais, mães e estudantes atípicos de São Paulo, ocorrido na sede central da APUESP. Pessoas com deficiências físicas e cognitivas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, mas para que possam usufruir plenamente desses direitos, elas precisam ter suas necessidades especiais atendidas nos ambientes que frequentam. Na escola, quando essas demandas não são atendidas, o futuro de um aluno pode ser seriamente comprometido. Para os participantes do encontro,
É isso que tem acontecido no estado de São Paulo. O governo tem demonstrado descaso com as necessidades desses alunos. A diferença ela não é para discriminar. Ela é, na verdade, para que a gente entenda que nós temos que tratar de uma maneira especial aquele que está vivendo uma diferença, que é uma desigualdade numa sala de aula. Nós temos que ter o professor de atendimento especial para isso. Não é uma questão só fisiológica, de limpar o menino, de dar comida, né? Que é assim que é resumida a política de inclusão. Segundo a coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público de São Paulo, o Brasil tem políticas públicas eficientes para garantir a inclusão nas escolas. O que falta é a implementação dessa política no sentido de contratação dos recursos humanos necessários para que ela possa ser efetivada de forma adequada. O que a gente percebe é que tem que se investir em professor de educação especial para que a gente possa ter um trabalho, de fato, que atenda adequadamente os alunos com deficiência. Para pessoas como Tatiane, que é mãe de uma aluna atípica, a falta de profissionais especializados cria insegurança e uma sobrecarga para os professores que atuam na rede pública. Eu não tenho coragem de deixar na mão de ninguém, porque já não está tendo professor direito. Quem dirá a gente deixar na mão de alguém para cuidar, né? Então a gente está nessa luta para essas professoras. Não é professora que eu falo, elas são anjos que Deus mandou para os nossos filhos, são os nossos segundos olhos, né? Porque se não são elas nas escolas, quem será pelos nossos filhos lá dentro, né? Grande preocupação em relação às pessoas com deficiência é que não basta só simplesmente essa pessoa ser matriculada na escola. Ela tem que poder frequentar a escola, como ela tem que poder participar das atividades, inclusive as extracurriculares, e também ter aprendizado, ou seja, ter o acesso ao currículo. O governador tira 11 bilhões da educação. Ele não tem orçamento, não tem no orçamento, eu estou na Assembleia, não tem orçamento para investir mais, porque ele reduz o investimento. Não é que não tem o dinheiro, ele não faz prever no orçamento, por mais que você brigue por isso. Então nós vamos ter que fazer a luta na rua. Depois do encontro, os participantes se encaminharam para o ato realizado em frente à Secretaria da Educação do Estado. O evento foi aberto com um protesto contra a forma desastrosa com que foi feita a atribuição de aulas. Este ato numeroso aqui na Praça da República, diante de tanta injustiça de novo na atribuição de aulas. E eu quero dizer claramente aqui que não foi o fato de ser presencial. Eu posso dizer com certeza que houve sim má fé da secretaria que não fez as tecnologias funcionarem como mediação. Porque se fosse do jeito que foi articulado, tinha dado tudo certinho. Mas o que aconteceu, na verdade, é que deixou presencial e não alimentaram as plataformas que estavam para isso. E por sorte, onde nós pudemos atuar, nós atuamos e corrigimos. Portanto, o problema não é a transparência, o problema é tentar fazer na marra a atribuição digital sem ter competência, que é o problema desse governo. Esse ato de hoje não foi pouca coisa. Vários segmentos da sociedade estiveram aqui presentes, centrais sindicais, outros sindicatos do magistério, sindicatos que se preocupam de fato com a educação, estão se unindo para que futuramente, no futuro próximo, vamos ter que ter uma greve. Não é fácil falar em greve, eu sei que vocês estão nos assistindo, mas greve da educação atinge a toda a população, mas é por vocês, é por educação pública de qualidade. O ano deve começar com muita dificuldade, sim, para nós, mas para o governo também, né? Eu acredito que o fato da atribuição de aula, veja, naquilo que foi presencial, ela deu certo. Onde não deu certo? Na plataforma digital do governo. E isso me pareceu algo de boicote mesmo. Porque, veja, eu não sou negacionista das tecnologias, nunca fui. Mas eu entendi que o governo
embolou isso aí para dizer, olha, não dá para ser presencial. Não é o fato de ser presencial. O fato foi que as plataformas não funcionaram. Em 2025, apresentamos a primeira parte de uma matéria dedicada a compreender como a inteligência artificial está redesenhando práticas escolares. Agora, na continuação, voltamos à Faculdade de Educação da USP para aprofundar o debate sobre o impacto da tecnologia no ensinar e no aprender. O ChatGPT ele surge em novembro de 2022 e desde então tem provocado assim uma revolução na produção de textos pelos alunos. E, por outro lado, nós, professores, muitas vezes não temos condição de nos atualizar por inúmeras questões materiais, ou também não nos sentimos chamados a nos atualizar acerca disso, como se fosse algo que não demandasse a nossa atenção. Alguma coisa que bastaria a nós negarmos ou ignorarmos. Só que o impacto disso já está sendo gigantesco na produção textual dos nossos alunos. De que modo evitar que o aluno deixe de pensar enquanto escreve? De que modo evitar que essas ferramentas assumam o papel que nós todos esperamos seja da capacidade de reflexão desses alunos? O modo, para mim, é mostrar como ela funciona, mostrar as suas possibilidades. Na verdade, estamos lidando aqui com um certo tipo de inteligência artificial, que é aquela que gera textos. E na escola, o que nós pedimos aos nossos alunos, antes de tudo, no caso da produção textual, é que sejam capazes de elaborar textos que reflitam a própria reflexão. Então, eu penso que a melhor maneira de garantir que essas ferramentas de inteligência artificiais não suplantem, não ocupem o lugar da reflexão, é utilizá-las de modo reflexivo. Então, utilizá-las junto dos alunos, ensinando aos alunos como que elas podem servir de ferramenta, sendo guiadas pela reflexão desses alunos, sendo guiadas pela própria intencionalidade dos alunos na produção dos seus textos. Se nós não fizermos isso, se nós não usarmos a ferramenta com os alunos, de modo a demonstrar para eles que ela é uma ferramenta capaz de fazer muita coisa, mas que não pode substituir a reflexão de cada um deles na produção do texto, não porque ela não seja capaz, eventualmente, de produzir um texto, mas porque isso representa uma perda importante na formação desses alunos. Esse trabalho de uso da ferramenta e de reflexão sobre o seu uso e sobre as suas potencialidades é que precisa ser incorporado nas nossas práticas. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar as notícias sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.